Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo aí em Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas capítulo 17, iremos ler o versículo de número 28. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero ser breve e pontual com aquilo que o Senhor ministrou à minha vida. Lucas capítulo 17, o versículo vai ser o número de 28. O Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas 17, versículo 28. Quantos acharam, digam glória a Deus. Diz assim o texto: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Isso é Jesus falando, mas para nós entendermos a história, eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Gênesis 19. Iremos ler o versículo de número 17, para você entender o contexto do que Jesus está falando aqui. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo de número 17. O Senhor colocou esse texto, eu queria compartilhar com os irmãos. Gênesis 19, versículo 17 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. E o versículo de número 26 agora. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra que está aberta diante de nós. Eu te peço nessa hora que o Senhor venha nos ministrar de uma maneira sobrenatural. Aonde a Bíblia está aberta, o Senhor está falando. E eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui, Pai, para ouvir a sua voz. Nós sairemos daqui transformados pela sua palavra. Eu creio que essa história nos levará a um novo tempo, uma nova estação. E que a tua palavra tem o poder de nos libertar, transformar, exortar e consolar, Pai. Eu profetizo agora sobre cada vida nessa manhã. Eu oro por toda distração caindo por terra. Eu oro por todo medo caindo por terra. Eu oro, Pai amado, por toda confusão, batalha na mente caindo por terra agora. E eu declaro a tua palavra nos transformando em nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez aí no seu lugar. Sabe, essa história que nós acabamos de ler, uma história muito forte, uma história um pouco curiosa também, né? O texto que nós lemos sobre Ló, a história dele é muito interessante. Ló era sobrinho, um dos maiores patriarcas da fé, chamado Abraão. E quando você começa a mergulhar nesse texto, você começa a perceber que o seu tio Abraão era um homem muito abençoado. E de tanto Ló andar com seu tio Abraão, ele também se tornou um homem muito abençoado, de muitas posses. Se você estudar sobre a vida dele, você percebe que ele tinha muitas posses, era um homem muito próspero na terra. Porque alguém que andava com Abraão poderia muito bem ser abençoado. Por isso que os tipos de conexões que nós temos determinam onde nós vamos chegar. Abraão, ele tinha uma verdade em Deus, ele via algo tão extraordinário que quem chegava perto dele era abençoado. E eu já quero iniciar nessa manhã declarando, irmãos, pessoas que vão chegar perto de você serão abençoadas só de estar do seu lado. Você recebe essa palavra? Quem anda com alguém abençoado, ele é o quê? Não, só quem está aqui. Quem anda com alguém abençoado, ele é o quê? E quem anda com alguém amaldiçoado? Eita, meu Deus, olha os irmãos falando: vou largar a irmã Julie Cleide, vou largar ela de mão. Não vou mais andar com aquela varoa não, aquele irmão não vou, aquele problemático. Mas eu queria que você entendesse que as conexões que você tem revela aonde você vai chegar. Você crê nisso mesmo? Porque a Bíblia fala para Abraão: Abraão, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e os que te abençoarem serão abençoados. Então Ló, ele cresce com as suas prosperidades, com as suas propriedades, com os seus celeiros, a partir da conexão que ele tem com seu tio Abraão. Mas chegou um tempo que Abraão, ele teve que ter uma conversa difícil com o seu sobrinho. E eu sempre falo aqui para os irmãos, sou da reunião de liderança com os amigos, e a gente sempre fala isso: é melhor você ter uma conversa difícil do que ter uma vida difícil.
É mais fácil chamar para conversar, uma conversa que ninguém quer ter, falar o que ninguém quer falar, para você não ter uma vida difícil. Eu quero declarar para você, irmãos, ainda essa semana, eita glória, olha os irmãos abaixando a mão. Ainda essa semana você vai ter uma conversa difícil que vai te livrar de uma vida difícil. Era para você me ajudar, mas eu vou mais então. Deus vai te capacitar então, vamos lá, tá? Tem alguém comigo aqui? Deus vai te capacitar para você chamar alguém para ter uma conversa difícil que vai destravar a sua vida. Pode falar algo, irmãos, às vezes você está em cima dos montes, jejuando, está nas vigílias, está orando, está queimando, e Deus está falando assim, não adianta fazer tudo isso e não perdoar. Eia, vamos lá. Até o final do culto, tá assim, sabe quando está na churrasqueira? Tem um anjo aqui assim, ó. Até o final nós vamos queimar aqui na presença. O Alex falou que está frio, mas vai ficar quente, viu, varão? Fica firme aí em nome de Jesus. Irmãos, eu quero declarar que às vezes não adianta você buscar o espiritual e não ter a conversa difícil que você tem que ter. Às vezes tem que chamar a esposa e falar, eu preciso ter um tempo de conversa. É duro, mas tem que ter. Abraão chama Ló, dizendo, olha, os pastores estão brigando. Não dá mais para a gente caminhar junto. Você é minha família, você é meu sobrinho, mas agora nós não podemos mais caminhar junto. E Abraão, ele dá uma direção para Ló, uma direção muito poderosa. Fernando, ele fala assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe a terra que você quer ir. Porque Abraão tinha um entendimento muito poderoso, que a bênção não estava na terra. Eu vou de novo, a bênção não estava no lugar. Abraão entendia que para onde ele fosse, a bênção o acompanhava, porque a bênção não acompanha um lugar geográfico. A bênção acompanha o CPF, ela vai atrás de você. Quem crê, as bênçãos vão correr atrás de você. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas. A bênção não está na Zona Leste, não está nos Estados Unidos. A bênção está dentro de você. Será que você pode glorificar Jesus por isso? Agora o seu sobrinho Ló, ele ora para as planícies que estavam mais verdes. Ele está olhando ali para um lugar diferente. Ele está dizendo, olha, eu vou para esse lugar, eu vou para esse ambiente. Ele escolhe as campinas do Jordão, que era um lugar que tinha pontos verdes, um lugar próspero. E ele fala, então eu vou para aquele lugar. Tinha duas escolhas, um deserto e um caminho muito lindo de se viver. E Ló não era besta nem nada. Falou assim, vou para as campinas do Jordão. Lá é onde que eu vou habitar. Só que quando ele chega nesse lugar, aparentemente, era uma coisa muito bonita. Era uma coisa muito vistosa. Só que quando ele chega, ele descobre que o nome daquela cidade é Sodoma e Gomorra. Talvez você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, ou talvez você nunca ouviu falar. Mas essa cidade, irmãos, era um lugar tão perverso. Era um lugar que tinha tanta coisa ruim, tanto problema, tanto pecado, que ele se une agora com pecadores. O lugar era bom, mas as pessoas eram ruins. O lugar aparentemente era um lugar vistoso, mas não tinha nada da presença de Deus lá. Era um povo que aparentemente era rico, mas não tinha presença. E por isso que eu quero que você entenda que nem tudo é sobre dinheiro. Talvez essa oportunidade que está aparecendo para você vai ganhar mais. É um lugar diferente, é um tempo novo, mas pode ter tudo. Se não tiver a presença de Deus lá, Deus não vai te enviar para esse lugar. Talvez você diz, olha, essa oportunidade eu vou ganhar mais, eu vou crescer financeiramente. Aí às vezes você cresce financeiramente e o mesmo tempo que cresce é o mesmo dinheiro que você tem que pagar com psiquiatra, com remédio, com ansiedade. E Deus está dizendo, eu prefiro que você fique comigo no deserto. Eu prefiro eu prefiro que você esteja comigo no deserto do que comigo sem a minha presença em os montes. Eu quero profetizar, Carral, levanta a sua mão. Hoje Deus está dizendo, nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes está querendo ganhar mais e uma oportunidade vem, você diz, olha, eu vou. E Deus diz, não, você se frustra. Mas Deus está dizendo, o dinheiro que você ganharia lá é a paz que te roubaria nesse lugar. Pode estar aparentemente bonito, mas se não tiver presença, você não vai. Eu quero profetizar, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus está falando com alguém aqui, que você não vai para alguns lugares, porque Deus está contigo. A bênção está em você. A bênção está em você. Carral, eu vou de novo. A bênção está sobre nós. A bênção não está no novo emprego. Eu já ouvi gente falando, me ajuda aí, Rod, não para não, vamos lá, varão. Me ajuda, vem comigo.
Eu vou para os Estados Unidos que lá eu vou prosperar. Irmãos, não. Eu vou para outra cidade que lá eu vou prosperar. Não, é aqui. Eu estou pregando para um monte de empresário aqui hoje. E, se eu fosse você, dava um glória a Deus de crente. Eu estou pregando para um monte de empresário que vai falar: da onde saiu? Da Pedro Nunes, Itaquera, Vila Velha. Aqui já tem um amigo aqui, o barbeiro. Vai ser uma das maiores barbearias que vai ter aqui na Pedro Nunes. Levanta a sua mão, recebe essa palavra aí. Ô irmão, eu estou um monte de empreendedor aqui. Vocês... Esse é o ano que você vai transbordar. E não espera uma terra boa para você prosperar. Não existe terra seca para uma mente abundante. Eu vou de novo, não existe terra seca para uma mente abundante. A bênção não está nos Estados Unidos, a bênção não está em Alphaville, a bênção está em nós. A bênção está em nós. Ei, levanta a sua mão para receber essa palavra. Deus está falando com alguém aqui. Não adianta ser movido por dinheiro, porque nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes é sobre a paz que excede todo entendimento. É o que o Senhor está te dando nessa manhã. E se eu fosse você, eu glorificava o nome dEle, porque Ele está aqui nessa manhã. O lugar era bom, mas com pessoas ruins. Ló escolheu e não ligou para quem estava lá, porque as piores pessoas estavam lá. O povo era corrompido. Olha isso, Deus disse: se tiver 10 justos naquela terra, eu não destruo. E mesmo assim ele destruiu, porque não tinha 10 justos. E uma nação inteira não tinha 10 justos, para Deus pudesse olhar com misericórdia para aquele povo. Você já imaginou o tamanho da perversão que tinha nesse lugar? Você já parou para imaginar o tanto de maldade, de pecado que tinha nesse ambiente? Mas antes de Deus destruir essa cidade, Deus vai visitar Abraão. E Ele avisa que ia acontecer naquela cidade. Então Abraão, ele clama por misericórdia. Abraão, ele está clamando: Deus, o meu sobrinho está nessa cidade. E por causa da oração de Abraão, Ló, ele recebeu o livramento. Eu vou de novo. Por causa da oração de Abraão, Ló recebeu o livramento. Eu não sei se você tem ideia do que a sua oração é capaz de fazer. Eu não sei se você tem ideia, o que você clamar pela sua família, não importa onde ele estiver, pode estar em Sodoma e Gomorra, mas a sua oração, ela chega onde ninguém chega. A sua oração, ela livra do que ninguém poderia livrar. E se eu fosse você, eu levantava as suas mãos hoje e começava a orar pela sua família agora. Começa a declarar: a minha família é do Senhor. Começa a declarar: a minha família é do Senhor. Guarda a minha família, livra de todo o mal. Levanta a sua voz comigo, vamos ter um tempo de intercessão agora. Ore pelos seus parentes agora. Ore pelos seus pais, pelos seus avós. Começa a declarar agora, aquele que está distante. Levanta a sua voz, vamos lá comigo. Sim. A oração de Abraão livrou a vida do sobrinho. E a oração da igreja vai livrar a sua família de consequências malignas. Eu oro e eu declaro sobre os nossos. Estamos aqui pela manhã porque o Senhor vai nos livrar de todo o mal. Estamos aqui nessa manhã porque o Senhor está livrando aquele que está na perversão, na mentira, no pecado. O Senhor vai livrar. Levante a sua voz comigo, porque é uma manhã de livramento. Chorabasequetere madaraba. Chorabacere manaraba. Xarabasuiguetere manaraba. Sim, suba a sua voz. Suba a sua voz. Eu estou vendo Deus livrando algumas famílias aqui. Eu estou vendo Deus livrando algumas famílias aqui da morte. Eu estou vendo Deus livrando algumas famílias aqui da enfermidade. Levanta a sua voz comigo, por favor, me ajuda a pregar hoje. Me ajuda a pregar hoje. Xerebanasui Arabasui Remanarabase Narabasui Remanaraba. Oh, Espírito Santo. Uma manhã de livramentos para nós. Eu declaro uma manhã de livramento sobre a sua família. Posso liberar uma palavra profética para alguém aqui nessa manhã? O que ninguém acredita que será salvo, será salvo. O que ninguém está dando nada, a sua oração vai encontrar ele lá.
O mais torto é o que Jesus vai encontrar, e a sua oração vai livrar a sua família desse lugar. Quantos podem glorificar Jesus aqui nessa manhã? Deus, ele visita Ló por causa da intercessão de Abraão. Mas entenda algo. Deus, ele livra Ló daquele lugar. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que Deus, ele não tem pacto com o pecado. Deus, ele é amor, sim ou não? Mas ele também é fogo consumidor. Ele não tem pacto com o pecado. A gente às vezes faz vista grossa, né? Eu já vi algumas pessoas falando: não, mas não dá para confrontar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um dízimo muito alto, aquela pessoa, ela investe muito. Não, irmãos, pecado é pecado. Nós não abrimos mãos disso, é um princípio da palavra de Deus. Deus não tem pacto com o pecado. Não adianta você fazer vista grossa. Ele é fogo consumidor, e quando o juízo dele vem, ou você se arrepende, ou você vai desfrutar do juízo de Deus. Eu vou te falar algo, irmãos, o mundo está indo de mal a pior. Se você olha para Sodoma e Gomorra e você percebe que estava ruim, é porque você não sabe o que está acontecendo pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo mundo afora. Mas uma hora a ira de Deus descerá sobre a terra, e aqueles que estiverem em Cristo Jesus receberão livramentos, e aqueles que não estiverem pagarão um preço alto. Por isso, se arrepende enquanto é tempo. Não brinca com o pecado, não brinca com o seu Deus, porque Ele está voltando. Chorabacei, orabasui, arabasui, nerema, arabasui, remandarabasei, desui, remandarabas. Levanta suas mãos comigo, por favor. Será que nós podemos clamar por misericórdia e entender que a ira de Deus está vindo? Será que você pode levantar as suas mãos e orar pelos pecadores, orar por aqueles que estão sofrendo hoje nas mãos do diabo? Levanta as suas mãos e ore comigo, porque Ele está voltando. Sim, Ele está voltando, igreja. Ei, Ele está voltando. Até quando brincarás com a presença? Até quando brincarás com a presença do seu Deus? Até quando vai brincar com o pecado? Diz o Senhor: eu estou à porta, eu estou à porta. Ei, xarasui, arabasui, neremandarabá. O pecado é pecado, e hoje nós queremos denunciar toda brincadeira com a presença. Está caindo por terra hoje temor, zelo e temor com as suas. Levanta suas mãos um pouco, por favor. Escuta algo. O Senhor está voltando. Precisamos de um compromisso com a sua verdade. Precisamos de um compromisso com a sua palavra. Chega de brincar com o Evangelho. Chega de brincar com a palavra. O pecado continua sendo pecado. O Senhor é fogo consumidor. Narabase. Sim. Ele está aqui nessa manhã. Escuta isso, existe um ambiente que está sendo formado. Existe um ambiente que está sendo preparado. Ló não entendia que pecado é pecado, e Deus vai vir com o seu fogo. Por isso que hoje Deus está trazendo um ambiente de arrependimento para nós. Quando a palavra nos ensina isso, o nível de pecado era tão grande. Abraão, ele ora pelo seu sobrinho, e Deus envia 2 anjos até a casa de Ló. Quantos anjos?
2 anjos chegam na casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E quando os anjos chegam na casa de Ló, Ló prepara um banquete, fala para ele sentar. Mas a perversidade era tão grande, irmãos. Eu estava lendo isso hoje, eu falei, cara, que nojo. Que os anjos entraram na casa de Ló, e sabe o que as pessoas fizeram? Cercaram a casa de Ló. Me pergunta para quê? Não, vamos lá, só quem está acordado. Me pergunta para quê? Para ter relação sexual com os anjos que estavam na casa de Ló. Eles estavam ali dizendo, olha, deixa a gente agarrar os anjos e levar eles para fora, a gente quer ter relação com eles. Ló fica tão desesperado que faz uma outra coisa perversa de sem tamanho, sem responsabilidade nenhuma. Sabe o que Ló está fazendo? Ele fala, não tire os anjos daqui de dentro da minha casa, leva minhas filhas porque eu tenho 2 filhas virgens. Sabe o que Ló está fazendo? Eu prefiro ter relacionamento com Deus, mas não importa se a minha família estiver destruída. Ló é o tipo de homem que camufla a sua espiritualidade através do seu serviço. Ló é o tipo de homem que ele olha para sua casa, a filha destruída, a esposa destruída, mas ele está com a melhor roupa na igreja adorando e dando glória a Deus. E Deus está dizendo, Ló, se converta, Ló, se converte, porque eu estou vindo com juízo. Ló prefere falar com os anjos do que ver as suas filhas. Meu Deus do céu. Ló prefere falar com os anjos e não ver as suas filhas serem abusadas. E o Senhor, quando estava lendo isso, o Senhor falou comigo, Kaique, tem muita gente defraudando a família em troca de aparência espiritual. E eu lembrei de um texto, quando ele vai até uma figueira, e ele tem aparência que tem fruto, e quando Jesus vai se alimentar dessa figueira, a única coisa que não tem, Deus está dizendo, eu não vou me alimentar mais de alguém que fala que é, aparece que é, mas na hora que é para manifestar o que tem, não tem nada. Ló está falando com os anjos, recebendo o livramento, mas está falando, pode pegar minhas filhas. É alguém que está fazendo a obra de Deus, está dizendo, não, pode levar, não tem problema de eu ir para o céu e minha mãe ir para o inferno, não tem problema eu ir para o céu e meus irmãos ir para o inferno, não tem problema eu ir para o céu e a minha família, a minha casa ser destruída, porque o que importa é você. Mas a única certeza que você tem na terra é que se você não pregar, no céu você não vai pregar, no céu você não vai evangelizar. O tempo de falar de Jesus é hoje, é agora, é hoje, é agora. Não, você não pode ver a sua família estar sendo destruída e ficar da mesma forma. Você não pode entrar aqui hoje, saber se alguém da tua família morrer hoje, não vai para o céu, porque ainda existe céu, ainda existe inferno, queira você ou não, o céu é real, e o inferno continua sendo real. Se arrependa hoje, pregue hoje, fale dele hoje, levanta suas mãos, por favor. Vamos lá. Por favor, que o santo temor recaia sobre nós, que o santo temor recaia. Chorabacei, anasuidarae. Levanta suas mãos, por favor. Temor, temor e tremor, temor e tremor, temor e tremor. Ele está voltando, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Oh, xerebarararas.
Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Choramae, choremae. Oh, choremae, choremanarae, choramanae narama. Chorama. E que a terra estremeça, sim, diante da majestade de Jesus. sim, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade sim, de Jesus. sim. Aleluia. Senta um pouco aí. Deixa eu terminar um pouco. Sim. Sim. Lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 12, a Bíblia fala que os dois homens perguntaram a Ló: por acaso você tem alguns parentes aqui ainda? Genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir o quê? A cidade. Ló só recebeu o livramento porque Abraão orou por ele. Senão, Ló estaria no meio da destruição também. Isso é muito forte. Deus está falando: pega a sua família e sai desse lugar. Irmãos, escuta isso. Com o chefe você pode brincar, com a mãe quando ela manda você fazer alguma coisa você pode brincar, mas com o juízo de Deus, ninguém vai atrasar o que Ele vai fazer. Com o juízo de Deus para a terra, ninguém vai atrasar. Por isso que o mundo pensa que anticristo vai parar. Não vai parar. Por isso que o mundo pensa: vamos fazer uma nova ordem mundial, para ter a mesma moeda, a mesma cultura, a mesma narrativa, dizendo: pode ter homem com homem, mulher com mulher, pode ter tudo isso, não tem problema. Não, não, escuta isso, irmãos. A nova ordem mundial já está vindo para a terra, mas a igreja vai resistir até o fim. A igreja vai resistir até o fim, porque com o juízo de Deus ninguém atrasa. O mundo não está atrasando a volta de Jesus, na verdade ele está acelerando, porque quanto maior a perversão, maior a pregação do evangelho, quanto mais luta, mais avivamento, quanto mais caos, mais fogo, quanto mais pecado, mais misericórdia. E quando não tiver mais solução, Cristo rasgará os céus e descerá sobre nós. Está acontecendo. O que Ele falou ninguém pode impedir. Vai brincando dizendo: não, deixa que quando eu tiver mais velho eu aceito Jesus. Quando eu tiver mais idade eu me batizo. Eu já ouvi alguém falar isso. Não, eu vou gastar um pouco mais da cartilha de pecado. E quando eu tiver mais velho eu tomo essa decisão. Irmãos, quem te garante que amanhã você acorda? Eu vou te fazer essa pergunta: quem te garante que amanhã estaremos aqui? A única certeza que eu tenho é o agora. E o agora, se eu puder, eu me arrependo. Amanhã pode ser tarde. Deus está dizendo: não brinca com o pecado. Existe um convite do céu para nós aqui hoje. Rasgar o coração na presença do Senhor e dizer: Pai, eu quero. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Receba essa palavra no teu espírito hoje. Capítulo 19, verso 16. Olha o que está escrito:
Tendo ele hesitado, os homens agarraram ele pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali o quê? A força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo. Abraão, ele ora por Ló. Deus envia 2 anjos para lá. O povo cerca porque quer ter relação sexual com eles. De repente agora, os anjos estão dizendo para Ló: Ló, saia depressa, o que você está fazendo parado ainda aí? E não satisfeito pela misericórdia de Deus, sabe o que a Bíblia fala? Os anjos pegaram pela mão, a força, dizendo: saia depressa. Pegaram as filhas, a esposa e Ló, dizendo: saia depressa. E Ló estava parado com a cara de paisagem, dizendo: não, mas eu construí muita coisa aqui, eu tenho muita coisa para viver, eu tenho amigo, eu tenho outras relações. E Deus está dizendo: saia depressa. Se você não sair, você morre, mas se você sair, tem livramento. E Deus está dizendo: eu já tirei você de alguns lugares que já era para você ter saído há muito tempo, e você ainda está parado. E hoje Ele está dizendo: saia depressa, porque eu tenho graça ainda para você. Meu Deus. Alguns aqui Deus vai pegar pela mão e arrastar você. Alguns aqui Deus tem que pegar pela mão e arrastar você, porque você não percebe que o lugar que você está matando você. Você não percebe que esse sentimento que você está alimentando está matando você. E hoje Ele está dizendo: com os anjos eu vou tirar você daí. Ele está dizendo: eu estou te alertando. Ó, escuta isso, Deus nunca vai te cobrar de algo que Ele não te explicou antes. E é por isso que essa palavra está vindo para nós hoje. Para amanhã você fala assim: não, mas ninguém me avisou. Deus está avisando. Ele não vai te cobrar de algo que Ele não te explicou antes. Ele está te alertando. A maior profecia que você pode receber é a palavra de Deus. Não espere alguém levantar um eis que te digo sem a palavra estar aberta. A palavra é que fala, é ela que te liberta. Nós respeitamos o ambiente profético, mas a palavra ela fala. E se você não ouvir, não adianta profeta levantar. Vai levantar seu RG, seu CPF, seu passado. Não, o diabo está iludindo muita gente com isso. Mas a palavra é palavra, a Bíblia é Bíblia. E Deus está alertando o teu povo dizendo: saia depressa. A única ordem que Deus deu é: te pego pela mão, te dou livramentos, mas a única coisa é: não olhe para trás. Eu vou até você, te tomo pelas mãos, pego a tua família, mas a única ordem do Cristo para nós é: não olhe para trás. Ei, escuta isso. Eles não olharam, eles obedeceram, eles estão indo em direção, mas a esposa não conseguiu. Ela olhou para trás e se transformou instantaneamente em uma estátua de sal. Morreu imediatamente. Quando a direção era sair, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, imediatamente se tornou uma estátua de sal. Morreu porque não conseguiu se livrar daquilo que Deus pediu para abandonar. Virou uma estátua de sal porque não conseguiu se livrar daquilo que Deus pediu para quê? Abandonar. Essa foi a causa da morte. Todos aqueles que não abandonam aquilo que Deus mandou largar, está em perigo. Todos aqueles que Deus já está dizendo: olha, já era para você ter se libertado do seu passado, você está em perigo. Já era para você estar olhando para novos horizontes. O que eu penso é, isso é muito forte, isso vale um glória a Deus. Alguém está comigo aqui, por favor? O que eu penso é, as pernas estão fora da cidade, mas o coração... As pernas estão na igreja, mas e o coração? As pernas te trouxe até o apelo, mas e o seu coração está onde? Não me fala de onde as suas pernas estão, me fala onde está o seu coração. Porque perna fala de religiosidade, e eu não estou nem aí para a sua religiosidade, de verdade, irmãos, me perdoa. Eu quero saber do seu coração.
Porque eu já vi muita gente falando que é e não é nada. Eu já vi muita gente dizendo que faz e não faz nada. Eu já vi muita gente dizendo que é e não é. Mas eu também já vi muita gente que não fala, que não prega, mas que quando abre a boca, o céu se manifesta no lugar. Os pés estão fora da cidade, ela está saindo, mas o coração está lá. A pergunta que eu faço, irmãos, quando eu estava lendo esse texto hoje, eu estava me perguntando: os filhos estão saindo, o marido está do lado, e por que ela está olhando para trás? Talvez você olharia para trás se a sua filha tivesse ficado. Eu olharia para trás talvez se a Marina tivesse ficado. Mas tudo que eu tenho está do meu lado, então não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, porque tudo que eu tenho é Cristo, a minha família. A minha pergunta é essa para você: o porquê que você está olhando para trás? Porque tudo que você precisa, você já tem. O que você não tem, você não precisa. O que você perdeu, não precisa mais. Mas o que você tem hoje é a presença, é a glória, é a sua vida. É isso que você precisa valorizar. O porquê que nós olhamos para trás ainda? O porquê que eu estou preocupado com o que eu não tenho? O porquê que você está preocupado com o que você perdeu? Porque ela estava querendo saber dos bens materiais, hoje outros relacionamentos que ela teve. Essa era a preocupação dela. Mas ela não entendia que a presença estava à frente. Ela não entendeu que a família estava do lado. Mas eu deixei um carro para trás. Posso te falar algo? Até alguns carros que você já perdeu na vida, foi Deus que livrou você. Não, mas foi um ladrão que me roubou, foi Deus que permitiu. Porque até bens materiais, Ele sabe que se você tivesse esse carro, você não estaria aqui. Se você tivesse esse relacionamento, você não estaria aqui. E é por isso que perdeu. E não importa o que perdeu, olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui hoje. Agora eu sei porque eu estava pesado. Agora eu sei porque eu estava sofrendo antes de liberar isso. Agora eu sei o peso da responsabilidade que é falar isso. Mas eu não vou parar. Eu vou anunciar: passado você não nos tem. Nós estamos indo à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Choramos. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Só você que vai para Nova Jerusalém. Levanta as suas mãos. Esqueça o que passou. Esqueça o que perdeu. Avance, 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 avance. Sim, sim, sim. O que o Senhor ministrou ao meu coração essa manhã é: não more mais em lugares que eu já te mandei sair. Eu vou de novo: não more mais em lugares que eu já te mandei sair. Ele está dizendo: você está querendo morar em um lugar que eu já te libertei. Você está querendo morar em um sentimento que eu já te libertei. Imagina ela olhando para trás dizendo: olha, eu deixei, foi um sofá. Comprei na Silva Design 10 vezes. Imagina o Roger que comprou um colchão de não sei quantos mil. Meu colchão, rapaz, que eu comprei esse dia parceladinho. É como se a nossa casa estivesse pegando fogo e a gente preocupado com o colchão. E a pergunta que eu te faço: o colchão é mais importante do que a vida? E eu vou te falar: o que você perdeu é mais importante do que você é? O que você tem? Não.
Não olhe para trás. Não more em lugares que Deus já te mandou sair. Fala para a pessoa que está do seu lado: não more em lugares que Deus já te mandou sair. Fala para ela. Posso te falar algo? Se Deus te libertou desse lugar é porque Ele te ama. Eu vou de novo. Se Deus já te libertou desse lugar é porque Ele te ama. Aí talvez você fale assim: pastor, mas é muito difícil, cara. É muito difícil abrir mão. É muito difícil parar de beber. É muito difícil parar de ter relação sexual. É muito difícil parar de fumar. É muito difícil, irmãos. Difícil é morrer numa cruz com 2 pregos nas suas mãos, um prego encravado no seu calcanhar, uma lança na sua costela, uma cruz, sendo xingado, humilhado, se tornando maldito em meio ao seu lugar. Difícil é ter uma coroa de espinhos pregada a 4, 5 centímetros do seu crânio. Difícil é deixar toda a sua glória e descer na terra, se esvaziando, tomando a forma de servo, lavando os pés do discípulo. Isso é difícil, mas Ele olhou para o difícil e disse: o privilégio é maior do que toda dificuldade. O privilégio é maior do que todo preço. Não é difícil abrir mão do pecado. Difícil é fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Isso é o difícil. Hoje o que nós vivemos não tem dificuldade. Levanta as suas mãos. O céu te adora, proclama a sua glória. Fica de pé comigo. Declare, declare. És invencível. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome. Esse dia nunca foi esquecido. Jesus agora no Novo Testamento chama os discípulos para uma conversa. E o tema da conversa, o tema da pregação de Jesus era o problema da mulher de Ló. Ele chama os discípulos, olha como marcou isso no Evangelho. Porque ele está ministrando com os discípulos, ele começa a falar isso sobre o problema. Ele diz: olha, lembrai da mulher de Ló. Nos dias que eu estiver voltando para a terra, será dessa mesma maneira. O povo em perversão, o povo em pecado. Mas quem ouvir a voz do seu amigo sairá e receberá livramento. Não adianta as pernas irem para um lugar que o seu coração não foi. Não adianta as suas pernas caminharem para um lugar que o seu coração não foi ainda. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Ele está lembrando isso. Estátua de sal significa pó. E pó não tem consistência nenhuma. Pó se esparrama por onde o vento sopra. Se o vento é bom, ele é bom. Se o vento é ruim, ele fica ruim. Se ele vai para a direita, o pó vai para a direita. Se o vento sopra para a esquerda, o pó vai para a esquerda. E essa mensagem é o aviso para alguns que está sem direção, não tem caminho, não tem propósito. Ele te ajuda, ele te leva para fora. Mas se você não estiver disposto a viver isso, não adianta nada do que eu estou falando para você. Se você não quiser, não adianta anjo
anjo. Não adianta Deus descer na terra se você continuar olhando para trás. Ele está dizendo hoje: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Levanta suas mãos para o alto hoje. Uma vez que você abraça o Evangelho, você não pode mais olhar para trás. Diga o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Filipenses 3:13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu avanço pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não brinca com Deus, não brinca com o Evangelho. Avança, deixa para trás o pecado, deixa para trás a mentira e se apegue à verdade do Evangelho. Levanta suas mãos aí, levanta sua voz e ore para o seu Deus. Ore, sorabassi. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Repita assim comigo hoje: se Deus deixou queimar algo na minha vida, diga bem forte, é porque isso não tem valor. O que tem valor está comigo. Se deixou queimar porque não tem valor, porque o que tem valor está com você. E o que tem valor está morando em você aí. Ei, o que tem valor é o Espírito Santo que mora em você. Então levanta as suas mãos, porque o leão da tribo de Judá, ele está vindo, e o rugido dele nós iremos ouvir. Levanta a sua mão e glorifica. Exalte, 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 exalte. Chorabacena bararabás. Sim. Declare.